E aí, nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Na medida do possível. Gente, seguinte, tem que ver os vídeos todos até o final, tem professor reclamando aí de vocês, eu acredito em vocês. Vamos lá, gente, vamos ver o vídeo até o final, vocês conseguem, tá? Maxon também está reclamando, tá? Que ninguém está assistindo a aula dele, tá todo mundo reclamando. Então vamos lá, vocês precisam ver os vídeos até o final para poder conseguir entender um pouco, tá? Olhar a apostila também é importante. Aí se pessoal, a aula tá chata, ou o professor não está explicando direito porque eu não estou entendendo, então tudo bem. Mas veja o vídeo pelo menos, né? Veja o vídeo, porque aí se você achar que não tá bom o vídeo, aí você faz lá as críticas que você achar necessário para o professor melhorar a aula dele, ok? Mas é importante vocês verem o vídeo e depois olharem a apostila para poder responder as questões, tá bom? Vamos combinar assim? Vocês ajudam a gente a melhorar, a gente ajuda vocês a aprender e aí a gente vai criando uma relação, vai se aproximando nesse processo de distanciamento social. Ficou até poético, né? Quase. Bom, vamos lá. A gente agora vai tratou um pouquinho na aula passada, vai voltar um pouquinho no tema de justiça para concluir a unidade. Próxima aula a gente já vai dar uma revisão, tá? Então, justa medida, né? Justiça é um conceito artificial. Bom, quando a gente fala em justa medida, é aquilo que cabe exatamente, tá? Onde está colocado, ou seja, uma calça justa é justamente a calça que te serve, tá? Ou seja, qualquer coisa que seja justa ou esteja ajustado são coisas que se encaixam dentro de por exemplo, um quebra-cabeças e assim vai. Tudo que cabe, né, onde deveria caber é justo, tá? Não é apertado. Então vamos lá. Outra coisa, justiça é um conceito artificial. Quando a gente pensa em natureza, a natureza, os outros animais não têm um pouco essa noção de justiça. Se um vulcão explode, é justo, não é justo. Se tem terremoto, é justo, não é justo. A natureza, a gente já trabalhou isso no 8º ano, a natureza ela não tem essa capacidade, né? A gente não precisa atribuir mal ou bem à natureza, e muito menos a noção de justiça. Ela fala, mas não é justo, justo agora veio a pandemia. A natureza, tá? Um vírus é uma coisa natural que surge e que é isso. Então a natureza atuando, não existe esse debate sobre justiça, existe o debate sobre o fenômeno natural e como a gente vai lidar com ele, basicamente isso. Então a justiça ela é um conceito artificial, ou seja, cultural. Eu coloquei artificial aqui para vocês entenderem que ela é diferente de natural, né? E ela é um conceito cultural, tá? E a justiça é um valor, né, e uma virtude que deve nortear seus comportamentos e suas atitudes. Ou seja, a gente precisa entender que a justiça ela é o critério fundamental da nossa ação. Por que eu devo agir assim ou assado? O critério fundamental é o da justiça, porque é justo agir assim. Por que eu devo dar essa coisa a outra pessoa? Porque é justo. Ou porque eu devo não dar essa coisa? Porque é justo não dar. Então, todas as nossas ações, elas vão pensar isso. Ou seja, quando eu vou entregar algo a alguém, né, dar um presente ou dar qualquer coisa, eu vou pesar se aquilo é justo no sentido de merecimento, né? Ou seja, se aquilo realmente pertence ao outro por merecimento. Isso é uma noção de justiça, tá? Se ele não merece, não é justo, ou seja, não encaixa, entende? Então é basicamente isso. Ela é também associada ao sistema judiciário, como a gente vê aqui nessa imagem, né, que é a deusa Têmis, agora a gente vai falar sobre ela. E ao conjunto de leis estabelecidas em uma sociedade para definir as condutas esperadas de seus membros. Então, a Constituição, as leis, os códigos, né, Código Civil, Código Penal, tudo isso também a gente pode encarar, entende normalmente como justiça, tá? Mas do ponto de vista filosófico, a justiça está para além disso, porque a gente pode, por exemplo, criticar uma lei dizendo que ela é injusta. Quando eu digo que uma lei é injusta, eu estou então compreendendo que justiça está acima da lei, ou seja, a reflexão sobre justiça está acima de qualquer lei implementada, tá bom? Então é por isso que a sociedade se transforma e se altera em seus valores,
porque ela vai criticando leis a partir do conceito de justo e injusto, né? Eu já falei para vocês, sei lá, 70 anos atrás mulheres não votavam, era lei, proibido, né? E é uma lei justa? Era uma lei justa? Obviamente não, porque o tempo tratou de alterar essa lei, ou seja, as mulheres reivindicaram a alteração. Então, a justiça está acima das leis, mas normalmente a gente entende a justiça, o conceito de justiça associado a essa estrutura burocrática. Bom, como eu falei para vocês, justiça ou justo, né? Justa medida é quando uma coisa cabe, não cabe apertada, ela cabe exatamente igual, né? E, geralmente a noção de justo, muita gente pensa a noção de justo a partir do aperto, né? Ah, minha calça está justa, super justa, tá? Não está errado essa frase, porque se ela está justa, ela serve, ela cabe. Se ela está apertada, ela não é justa, tá? É basicamente isso. Mas é claro que as pessoas no cotidiano, elas usam a palavra como elas querem, não significa que tá necessariamente errado, mas do ponto de vista do conceito, está equivocado dizer que uma calça apertada é uma calça justa, tá? Bom, ser justo é ser exato. Aqui a gente vai ter um texto que está lá na apostila, dei uma olhadinha nele inteiro, eu não vou ler inteiro para vocês, mas aqui, ó, a justiça tem o caráter de valor mínimo necessário, já que é uma condição necessária para que nossas relações com os outros sejam corretas. Então, o que a gente precisa entender? A justiça, ela é um valor que vai fazer com que a gente avalie se as nossas relações elas estão equilibradas, tá? Basicamente é isso, equilibradas. Se só eu ofereço coisas para uma pessoa, só eu, por exemplo, dou atenção a ela, só eu procuro ela, né? Só eu ajudo quando ela precisa e quando eu preciso ela não me ajuda, quando eu preciso ela não me dá uma mão, ela não me escuta, por exemplo, tá? Isso é uma relação justa? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. É uma relação justa ou não é uma relação justa, tá? Então, basicamente, quando a gente fica pensando a justiça, a gente está pensando no equilíbrio das nossas relações. Bom, a gente vai ter o Aristóteles, que é um filósofo da antiguidade, que pensou também a justiça, ele escreveu muito sobre isso. Ele escreveu um livro que é bastante conhecido, chamado Ética a Nicômaco, tá? Onde ele vai tratar do equilíbrio em geral, tá? Para ele, a justa medida, o equilíbrio, a temperança são valores fundamentais, tá? E é isso que vai nos trazer a felicidade duradoura, tá? Essa felicidade duradoura, ela vai acontecer só na velhice, porque os jovens têm muita energia, são muito dramáticos. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo noções menos dramáticas da vida. Ou seja, vai olhando as coisas com uma lente mais tranquila, né? E aí, segundo ele, então, à medida que vai envelhecendo, a gente vai chegando a alcançar aí essa felicidade. É claro que isso só é possível se você também cultivar a razão, e cultivar a razão seria, então, essa capacidade que nós temos de avaliar os fatos do mundo, né? Saber se vale a pena ou não se envolver, se vale a pena ou não fazer isso ou fazer aquilo, ou seja, escolher de maneira racional as nossas ações. Isso também vai nos educar para ter uma vida mais tranquila e uma vida equilibrada, tá bom? Então é basicamente isso que o Aristóteles vai dizer. E ele também vai dividir aí, como ele é um filósofo que vai pensar a justiça, ele vai dividir a justiça em 3 tipos, é importante vocês saberem disso, prestarem atenção. A justiça distributiva, que é aplicada pelos governantes, que vai dizer, né, que as pessoas têm direito a quê? Quem elas têm direito? Isso é de quem, tá? Então, distribuindo as honras e riquezas conforme o mérito, né? Ou seja, o Estado vai distribuir conforme o mérito para as pessoas os bens e as riquezas. Justiça comutativa, que é responsável pela organização e equilíbrio das trocas, ou seja, a noção de valor. Dinheiro, por exemplo, é uma justiça comutativa, e quem determina, né, esse valor? A partir da economia, todo esse processo aí, a gente vai ter uma moeda que, em certo sentido, vai pautar, né, vai servir como meio de troca. Só que, ao mesmo tempo, os preços, por exemplo, quando a gente vê o Estado
fiscalizando postos de gasolina que estão superfaturando o preço, tá? E tal, ou estão agindo como cartel, ou seja, é proibido os postos combinarem preço e terem preços altos. Por quê? Porque eles deveriam concorrer, porque aí nós consumidores ganharíamos, tá? Então não há justiça nisso. É uma justiça comutativa quando o Estado exige que os postos não façam esse combinado nos preços, tá? Então a justiça corretiva, que é essa ligada a delitos, né? Então aí a gente vai ver o que esse cara, a pessoa cometeu e o que ela deve pagar. Então a gente faz essa reflexão da justiça corretiva sempre que vai analisar a gravidade, né, do crime. Então o conceito de gravidade do crime é fundamental para a gente pensar o tipo de punição que ele merece. Então a gente vai ter que também... é difícil encontrar uma medida realmente justa nas relações sociais. Uma coisa importante é que ali nas noções de justiça do Aristóteles, ele está pensando que todos da sociedade são iguais. Só que na sociedade dele não havia igualdade, tá? Tinha os escravos, tinham as mulheres, os estrangeiros, e algumas pessoas não eram consideradas cidadãos. Então, aquela noção de justiça era apenas aplicada aos cidadãos, e esse conceito excluía os outros, tá? Como na nossa sociedade, a gente vai ter muita gente que está excluído da cidadania, assim como em várias partes do mundo. E a pergunta aqui, né, que a gente vai trazer, é difícil encontrar uma medida realmente justa nas relações sociais estabelecidas em diferentes épocas e lugares. Quando a gente olha para diferentes épocas e lugares, a gente sempre vai encontrar pessoas que não são alcançadas pela justiça, ou seja, que não são tratadas de maneira igualitária, de maneira equilibrada, tanto pelo Estado quanto por grupos organizados, né? E aí, por que há tantas desigualdades entre as pessoas? Seria possível estabelecer igualdade entre as pessoas? Seria possível? Tá? Vamos lá. Aqui um quadro interessante para a gente ter noção da desigualdade no mundo, tá? Isso aqui é um único dado, que é a expectativa de vida, sobretudo a expectativa de vida no nascimento. A gente vai ter aqui os 15 países onde a expectativa de vida é maior, ou seja, as pessoas correm menos risco de morrer ao nascer. O Brasil está aqui em 58º, isso é um dado antigo, pode ser que tenha alterado, tá? Pode ser que nossa situação tenha piorado. E está junto com a Estônia, o Equador, e os últimos países a gente vai ter aqui Zâmbia, Angola, são 3 países aí do continente africano, tá? Então isso aqui demonstra como as riquezas do mundo, ou as facilidades do mundo, até a medicina, ela é mal distribuída, ela não é distribuída de maneira igualitária, ou seja, não há distribuição justa disso, né, do medicamento e da riqueza. Justa significa equilíbrio. Se houvesse justiça, esse quadro ele seria muito menos abrupto, né? As distâncias entre o primeiro, que é o Japão aqui, e Swaziland, não sei como diz, ou Angola aqui, a distância seria muito pequena e a distância é muito grande, né? Tá? Em função dessas desigualdades. Vamos lá. Onde está a justiça? Bom, a justiça ela precisa ser compreendida a partir dessa imagem aqui, que é a deusa Têmis, tá? A deusa Têmis, ela tem esses 3 elementos. Um é a venda, os olhos vendados, que indicam imparcialidade, ou seja, ela não vendo quem está tratando, ela vai pensar o fato, né, e não pensar a pessoa. Por exemplo, por que quando existe jogo de interesse, no futebol, por exemplo, um juiz que é torcedor do Flamengo, ele vai apitar um jogo do Flamengo? Não, porque ele não é capaz de ser imparcial. Um juiz de direito, quando o parente dele se mete em alguma confusão, ele não pode julgar o caso porque é parente dele. Ou seja, a justiça ela precisa ser uma instituição para além de nós, porque a justiça ela vai ser tratada de maneira imparcial, ou seja, sem nenhum tipo de paixão. Se eu vou julgar, imagina eu sou assaltado e sou juiz e vou julgar essa pessoa que me assaltou, né? Haverá justiça? Não, haverá vingança. Quando as pessoas tratam diretamente, né, tentam fazer justiça com as próprias mãos, o que a gente vai ter não é justiça, mas é vingança. A justiça ela precisa tratar o fato com esse distanciamento, ou seja, sem emoções, e pensar numa pena proporcional ao crime, como o Aristóteles falou lá. Então a balança representa o equilíbrio, a espada a força, né? A simbologia de Têmis indica a necessidade em situações de conflito, de intervenção, indica a necessidade de justiça, tá?
em situações de conflito, de intervenção de uma pessoa ou instituição que represente, organize e aplique a justiça. Então, nós precisamos dessas instituições que, diante de uma situação de conflito, chega lá e resolve a coisa sem que isso represente uma grande guerra, né, e tal, entre vizinhos, por exemplo, ok? Então é isso, gente. Até mais, se cuidem, façam as atividades e estudem.